Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Eu sou o professor Alexandre dos Santos e hoje é a nossa aula de número 9. Olha só aí então, nossa aula de número 9 tem como objeto de conhecimento os números naturais. E olha o detalhamento da nossa aula: adição, subtração, multiplicação, divisão. E olha só, em destaque o que nós temos, né? A potenciação. E também teremos a radiciação em breve. Muito bem. Então, lhe convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem. Então, nós temos aí potenciação, né? Então, na potenciação, o que ela é? Né? É uma operação da matemática, tá? E nós vamos ver agora, né, como que ela se comporta, quais são os elementos, né, como que eu identifico o que é a potenciação. E nós vamos, então, fazer aqui, lembrar, né, da multiplicação. O que era a multiplicação? Quando nós somamos parcelas, né, somamos números que são iguais, que nós, na soma a gente chama de parcela, é melhor o quê? Vem a multiplicação para facilitar a nossa vida, né? 2 mais 2 mais 2. Né? Eu somei quantas vezes o 2? 3 vezes o 2. Já dá a ideia da multiplicação. É 3 vezes 2, que é igual a 6. Se for somar 2 mais 2, 4 mais 2, 6. E a potenciação também, tá, tem essa ideia, só que aí trabalhamos com a multiplicação. Quando estamos multiplicando sempre o mesmo número, tá? Então, é mais fácil a gente pensar na potenciação. É uma potenciação. Então, vem aqui comigo. Vamos verificar isso agora. Muito bem. Potenciação com números naturais. Nós vimos aqui que nós estamos falando dos números naturais, é o nosso conjunto numérico, né? Nós já vimos nas nossas aulas, que pode ser representado aqui, né? Quando um conjunto, ó, o natural, N maiúsculo, igual. Aqui nós estamos considerando o zero como um número natural, né? Nós já vimos aqui que muitas vezes, né, esse zero não entra aqui nos números naturais, mas nós estamos colocando aqui o zero aqui nos números naturais, tá? Então, a potenciação, ela é a operação de potenciação com expoente natural, tá? Ó, expoente natural. Vamos ver já o que é o expoente, né? Pode ser interpretada como uma multiplicação, ó, que eu falei agora, né? Fatores iguais, que são os números que estão sendo multiplicados. Então, seja um número real, tá? Que já do conjunto dos números reais, né? A, e um número natural, N, tal que N diferente de zero, a potência, e aqui ó, nós vimos então a potência, A elevado a N, ó, o A, um expoente N, é a multiplicação de A por si mesmo, N vezes. E olha só como é fácil de verificar isso, ó. A elevado a N, né? Nós temos um A aqui, nós temos um expoente, tá? N. O que isso significa? Que o A está sendo multiplicado por ele mesmo várias e várias vezes. Quantas vezes? Nós não sabemos. Temos N vezes, tá? Então, temos aqui A vezes A vezes A vezes A, e continua, né? N vezes a multiplicação por A. E aí nós temos a potência, A elevado a N. Ok? Elementos da potenciação. Dada a operação de potenciação, olha o nosso A na N aqui, elevado a N, igual a B. Vamos verificar os elementos aqui.
O A é a base, tá? Então, nós temos aqui a base. O que é a base? É aquele número que está sendo multiplicado N vezes, várias e várias vezes. O N, vejam que o N é o expoente. O que significa o expoente? Quantas vezes o A está sendo multiplicado por ele mesmo, tá? E o B é o resultado dessa multiplicação, né? Dessa potência. Então, B é a potência, que é o resultado da operação. E agora nós vamos para os exemplos e vocês irão verificar como isso é simples. Olha só, nós temos o primeiro exemplo aqui, ó, que é 3 e 1/4, né? Ó, como é que se lê? 3 elevado na quarta potência, tá? Então, significa que esse número grande, que nós vimos que é a base, né? Ó, 3 é a base, vai ser multiplicado por si mesmo, quantas vezes o expoente está dizendo. Tá? 3 vezes 3 vezes 3, então ele vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Tá? Então, 3 é a base, o 4 é o expoente e o resultado, né, é a potência. Então, deu como resultado 81. Vamos para mais um exemplo. Agora, o 5, ele é a base e nós temos o número aqui, ó. Sempre fica à direita, né, pequenininho lá em cima, né, um sobrescrito, 3, tá? O que isso significa? Que a base, que é o 5, o expoente é o 3, então você vai multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, que é 25, vezes 5 novamente, 125. Então, a potência é o resultado aqui, né? 125. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. 2 elevado na sexta potência, né? Então, 2 é a base, o 6 é o expoente, tá? E o resultado é a potência. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 3, mais uma vez 4, mais uma vez 5, 6 vezes, né? 2 vezes 2 dá 4, 8, 16, 32 vezes 2, 64. Tá? Então, aqui nós temos então a nossa potência, uma palavra muito importante, né? Temos aqui então a potenciação, temos aqui o resultado, que é a potência, e algo que precisamos sempre para o nosso dia a dia, a nossa potência, né? Que temos, às vezes, não estamos aí com a nossa potência de forma total, né? Então, nós temos aqui a nossa propriedades da potenciação, tá? Então, nós temos aí a primeira propriedade, diz o seguinte: multiplicação de potências de mesma base. Então, olha só como é importante aqui nós sabermos, né, o que é a base e o que é o expoente, né? O resultado disso vai ser a potência. Ok? Então, diz o seguinte, ó, no produto de potências, e aí você já tem que identificar aqui essa palavra produto, o que significa, né? No produto de potências, de mesma base. Tá? Então, produto é a multiplicação. Tá? Multiplicação. Então, na multiplicação de potências de mesma base, e aí na matemática você sempre vai lembrar dessa palavra produto, tá? Então, aqui nesse caso, quando vai lembrar sempre, né, a multiplicação.
tá? Não que todo problema que vai estar escrito um produto vai estar lembrando a multiplicação, tá? Mas na maioria das vezes, tá? Ó, produto de potências, então a multiplicação dessas potências de mesma base, tá bom? Então, o que que acontece? Quando eu tenho isso, o que que devemos fazer? Devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, preciso só saber o que que é base e o que que é expoente, tá? Então, produto, olha só, esse pontinho aqui, né? Nós podemos representar a multiplicação com uma cruz, né? Aqui tipo um xizinho, uma cruz caída, né? E também a outra maneira de representar é com o ponto aqui da multiplicação. Então aqui é A. O que que é A? É a base. O expoente é o M. Que multiplica, ó, produto, está multiplicando. Esse pontinho aqui é a multiplicação. A e o expoente é N. O que que nós temos aqui? As bases, né, são iguais. Bases iguais a A. Tá? Então, quando nós temos aqui, ó, produto, multiplicação de potências de mesma base. Olha, as bases são iguais a. O que que devemos fazer? Né? Conservar a base significa repetir a base, aqui desse lado, ó, tá? O A, e somar os expoentes. Quem são os expoentes? O M e o N. Nós vamos somar os expoentes. Vamos para os números aqui, tá? O que que isso aqui significa? Uma forma genérica, né? A gente generaliza na matemática e isso vai funcionar, né, aqui nos nossos números, tá? Então, substituindo aqui pelos números, nós temos os nossos exemplos. O exemplo A diz o seguinte: 2 ao quadrado vezes, tá, produto, ó, vezes 2 ao cubo. Importante, ó, o que que nós estamos verificando? As bases são iguais. Então, base 2. O que que a gente faz? Conserva a base, repete o número 2 aqui, e soma os expoentes. 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. Isso é o mesmo que 2 elevado na quinta potência, tá? Que é 32. 2 na quinta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 1, 2, 3, né? 5 vezes. Tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Tá? Vamos fazer mais exemplos. Temos aqui, na letra B, 3 que multiplica 3 ao cubo, que multiplica 3 no expoente 5. 3 elevado à quinta potência. Então, nós temos aqui, ó, conserva a base, tá? Ó, quem é a base é o 3. Você repete, tá? A base e soma os expoentes. Ah, professor, e de onde que saiu esse 1? Tá? Ó, o número 1 no expoente, ele não precisa aparecer. Tá? Então, 3, qual é o expoente aqui que não aparece? É 1. 1 mais 3, tá? Mais o 5. 1 mais 3 é 4, mais 5, 9. 3 elevado à nona potência, 3 na 9. Tá? Isso você fazendo 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes, nós chegaremos ao número de 19.683. Vamos aqui para o nosso exemplo C. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo vezes 2 na quinta. Né?
Olha, interessante que nós já fizemos aqui na letra A, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, né? Nós somamos, então aqui nós vamos somar, e nós temos mais o 2 elevado à quinta, então nós vamos somar o 5 também. 2 mais 3 mais 5, tá? Veja que nós vamos conservar a base, que é 2, e somar os expoentes. 2 mais 3 é 5, mais 5, 10. 2 elevado à 10ª potência. Isso é 2 vezes 2 vezes 2, né? 10 vezes. Né? Nós vimos aqui que 2 na quinta é 32. Temos aqui 32 vezes 32. Vai dar 1024. Então, nós vimos agora a primeira, né? E agora nós temos mais propriedades. Essa segunda diz o seguinte: divisão de potências de mesma base. Qual foi a primeira? Multiplicação. Agora nós vamos ver o que acontece quando dividimos potências de mesma base. Nós iremos fazer, né, parecido, conservamos a base vai ser igual, só que agora, em vez de somarmos, nós iremos subtrair, tá, os expoentes. Então vamos lá. Agora nós temos aqui algo bem parecido, as potências aqui, mas a operação mudou. Divisão, tá? Divisão de potências de mesma base. O que nós faremos? Vamos subtrair os expoentes, m menos n, tá? Então vamos lá. Exemplo A. Vamos verificar aqui com os números. 2 elevado na quarta dividido por 2 ao quadrado. Conserva-se a base, 2 na quarta dividido por 2 ao cubo. Né? O que a gente faz? A potência, nós temos a base. Qual é a base? 2. É a mesma base. Então, são potências de mesma base. O que está sendo feito? Uma divisão. Está aqui a divisão. Então, nós vamos repetir a base, tá? Conservamos a base, que é o 2. E vamos, então, subtrair os expoentes. 4 menos 3. Isso é igual a 2. Tá? 2 na 1, professor. Isso, mas não precisa aparecer quando o expoente é 1. Tá? Muito bem. Então, essa é a mesma ideia. 2. O que aconteceu com os expoentes? 4 menos 2, que é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Letra B. 5 ao cubo dividido por 3. Tá? Né? Lembram aqui que nós temos esse 1. Então, nós vamos fazer 5 menos 1. Conserva-se a base, que é 3. Subtraímos os expoentes. Subtraindo aqui os expoentes, nós temos 5 menos 1 é igual a 4. 3 elevado na quarta, né? É igual a 3 vezes 3. Agora estou botando um pontinho. Vezes 3, né? 4, ele se multiplica por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, a gente pode já pegar aqui 9 vezes 9, 81, tá? Você também podia fazer 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81. Dá no mesmo resultado. Letra C, 5 elevado na sexta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. Né? Então, divisão, tá? Lembrando que aqui nós temos que trabalhar com potências de mesma base. A base é igual? Sim, professor. É o 5. Repete e subtrai os expoentes. 6 menos 2. 5 elevado na quarta potência. Isso é 5 vezes 5... é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Né? 4 vezes. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125.
vezes 5, 625. Muito bem. Terceira propriedade. Nós temos aqui potência de potência. Quando a base de uma potência também é uma potência, o que devemos fazer? Multiplicar os expoentes. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que nós vamos aqui primeiro verificar se as bases são iguais, né? Sendo iguais, o que nós vamos fazer? Depende da operação que nós estamos fazendo. Agora, nós temos uma potência de potência. Uau, professor! E o que é isso? Nós estamos aqui com a nossa potência aqui, A elevado a N, e ela também está sendo elevado aqui a N. Então, a potência de potência. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos conservar a base, né? E multiplicar os expoentes vezes. Tá bom? Fácil, fácil, fácil. Então, vamos aqui para os nossos exemplos numéricos. 3 ao quadrado, né? Temos a nossa potência aqui, a base é 3, o 2 é o expoente. E aí nós vimos aqui, tem um parênteses, né? E fora do parênteses nós temos um outro expoente, que é o 5. Isso é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? 5 vezes, tá? Então, o que vai acontecer? A gente multiplica os expoentes, tá? Porque nós vamos estar sempre somando. O que é a multiplicação? Quando somamos sempre o mesmo número, né? Vamos aqui somar 5 vezes o 2. Então, 5 vezes 2, 2 vezes 5, vai dar o mesmo resultado, que é 10. 3 elevado à 10ª potência. Olha o número, né? Como a potenciação, ela tem essa magia, né? Números aqui, uma base pequena, elevado a 10, né? O expoente, e nós temos esse número grandão aqui, 59.049. Na letra B, nós temos 2 ao quadrado elevado na 4ª potência. Vamos, então, basta multiplicarmos. Continua o 2, que é a base, e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 4, 8. Isso é o mesmo que 2, né? 2 elevado na 8ª potência, que vai dar 256. Letra C, 5 ao quadrado, e ele está sendo elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, elevado ao quadrado, é 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá? Então, o que a gente faz? Basta multiplicar os expoentes. Isso é o mesmo que 5 na 4ª potência. Tá? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 625. Nós temos aqui, então, mais uma propriedade, né? Quarta propriedade diz o seguinte: potência de produto. Quando a base de uma potência é um produto, elevamos cada fator à potência. Vemos aqui, de forma genérica, né? Nós temos um número A vezes o B, eles estão sendo multiplicados e nós temos um expoente, tá? Então, a nossa base aqui, ela é, base, está sendo multiplicada. Olha aqui a palavra produto, né? Então, nós temos aqui, o 2 que multiplica o 3 ao quadrado. Isso é o mesmo que 2 ao quadrado, multiplicado por 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado
é 4. 2 vezes 2 é 4. E 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, 36. Vejam que 2 vezes 3 é o mesmo que 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Então, é uma propriedade muito importante também aqui, falando de potenciação. Agora nós vamos ver aqui, ó, consequências das propriedades da potenciação. Temos aqui a primeira consequência. Toda base não nula elevado a zero é igual a 1. Tá? Então aqui está afirmando que toda base nós já vimos aqui, né? Tem a base, tem o expoente, tá? Elevado a zero, então zero é o expoente, é igual a 1. Tá? Não nula significa que é diferente de zero. Tá? Ó, com B diferente de zero. Então, B elevado na zero, que é o expoente zero, é igual a 1, com B diferente de zero. Vamos aqui para os nossos exemplos. Na letra A, nós temos aqui 3 elevado no expoente zero, vai dar quanto? Tá? Ó, isso mesmo. Vai dar 1. 11 elevado no expoente zero, tá? É 1 também. E se nós pegarmos, professor, um número muito grande, 102.345 elevado no expoente zero, também vai dar 1, tá? Então, não importa o tamanho que você pegar, né? Aqui, então, nós estamos considerando que a base, né, é diferente de zero, tá? Ó, significa, tá? Em muitos casos, né, muitos autores matemáticos, para algumas comprovações, né, demonstrações, utilizam zero elevado a zero também igual a 1, tá? Mas aqui no nosso caso, vamos considerar aqui, então, com B, com a nossa base diferente de zero, tá? Então, se eu pegar um número aqui, o 10 elevado a zero, vai dar 1. Vou pegar aqui o 2000. Espera aí que esse 2000 elevado a zero também vai dar 1. Tá bom? Então, nós vimos. Aí temos agora uma segunda consequência. Toda base elevado a 1 é igual à própria base. Tá? Então, agora, ó, o expoente é 1. O que nós estávamos vendo há pouco, né? Quando nós estávamos lá naquela propriedade 3, que multiplica 3 na quarta potência, né? Nós vimos aqui que, fazendo numa mesma base, ó, repete a base, e o que faz aqui, ó? Soma os expoentes. Por quê? Ó? 3... ele não aparece, mas é 1 no expoente. Né? Tudo bem. E aí nós temos aqui os nossos outros resultados. Né? 11 elevado a 1 dá o próprio 11. Então, toda base elevada a 1 é igual à própria base. Tá, muito bem. Então, olha só aqui comigo. Ó. Nós temos, então, ó, 3 elevado o próprio 3, ó. Não aparece o número, professor. Então, é 3 elevado a 1. Né? Por quê? Porque se for 3 elevado a 0, nós vimos agora há pouco. Né? O que vale, então? 3 com expoente 0 é o próprio 1, não é mais o 3. Quando estamos assim só considerando um número, 5, como é que fica? O expoente é 1. Tá? Então, muito importante isso. Então, vimos aqui várias propriedades. Então, elevado a 0 é igual a 1. Elevado a 1 é o próprio número. Tá? Então, muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima.